É o WW voltando do intervalo, dando boa noite agora aos novos participantes da nossa roda. Temos o grande prazer, que é a distinção de saber que o comandante Carlos Lima, ele é comandante do submarino Ticuna, da Marinha do Brasil, encontrou disposição de participar da nossa roda e, evidentemente, Lorival Santana, o nosso analista internacional. O comandante Carlos Lima se dispôs a ajudar a gente a entender tudo que está em jogo quando se trata de uma nave naquelas profundidades. Primeiro vamos aos fatos hoje, que são muito tristes. As buscas pelo submersível, ele implodiu no fundo do Atlântico Norte, matou os seus 5 ocupantes. A Marinha dos Estados Unidos disse agora à noite que já no domingo, um sistema secreto americano para detectar a possibilidade de submarinos inimigos na área, já havia detectado um ruído que hoje se sabe consistente com uma implosão, exatamente ali onde foram encontrados por um aparelho remoto de busca os restos do Titã, desse submersível no qual foram todos eles vitimados, os tripulantes. Agora falta esclarecer, segundo a Marinha Americana, qual foi a sequência de eventos que acabou terminando nessa catástrofe. A ideia, como todo mundo sabe, era levar turistas para ver de perto os destroços do Titanic. Vamos aos detalhes primeiro da reportagem da nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. O que era uma operação de busca e resgate do submersível e seus ocupantes virou uma busca pelos restos mortais dos 5 passageiros. Segundo a Guarda Costeira Americana, os destroços do Titã foram encontrados a 500 metros da proa do Titanic por uma espécie de robô submarino operado remotamente e que captura imagens do fundo do mar. As primeiras evidências indicam uma implosão catastrófica que matou todos a bordo do submersível. Foram achados 5 grandes pedaços do Titã, incluindo a parte da frente e o casco. Ainda não há informações sobre o que causou a implosão. Agora, especialistas e autoridades tentam traçar uma linha do tempo dos acontecimentos. Nos 4 dias de buscas foram usados aviões e navios dos Estados Unidos e do Canadá. Nesta semana, sonares de aviões chegaram a detectar sons de batidas, mas a análise dos ruídos foi inconclusiva. E, segundo as autoridades, não há conexão dos barulhos com os destroços do submarino. A procura pelo veículo começou no último domingo, quando o Titã perdeu a comunicação com o barco-mãe na superfície após pouco mais de 1 hora e 45 minutos de mergulho. O passeio até os destroços do Titanic, a quase 4.000 metros de profundidade, começou de manhã e poderia ir até o fim da tarde. A OceanGate, empresa responsável pela expedição, cobra cerca de R$1.200.000 por passageiro para o passeio até o Titanic. A expedição começa em St. John's, no Canadá, com uma viagem de barco de quase 700 quilômetros até o local onde estão os restos do navio, que afundou em 1912. Todos a bordo do Titã sabiam que o submersível não contava com qualquer certificação e que a viagem poderia resultar em trauma emocional, ferimentos ou morte. Em nota, a empresa disse que todos a bordo eram verdadeiros exploradores que compartilhavam o mesmo espírito aventureiro. Comandante Carlos Lima, você é responsável por um navio importante, o submarino Ticuna. Sabemos aqui, o Lorival e eu somos muito interessados no assunto, porém leigos, né? Sabemos, evidentemente, que um submarino de guerra como o seu não vai àquelas profundidades. Mas gostaríamos de entender que tipo de material que é adequado para, digamos, para se construir barcos que desçam a essas profundidades. Seria essa talvez a explicação da catástrofe? O uso de materiais compósitos não adequados para essa pressão e essa profundidade? Boa noite a todos, boa noite ao público. Primeiramente, gostaria de me solidarizar com as vítimas desse evento. Nós, como submarinistas, acompanhamos sempre muito apreensivos os desdobramentos de uma situação como essa. Bom, em relação à sua pergunta, Sr. William Vac, os projetos submarinos militares, eles são desenvolvimentos históricos, certo? Sempre com muita pesquisa científica e depois testes no mar. Então, um submarino militar, por exemplo, ele possui aços que podem resistir a grandes profundidades, ocorrem testes diversos em diferentes profundidades, inclusive submetendo esse aço não somente a diferentes profundidades, mas também a diferentes velocidades,
para verificar sua resistência à operação em imersão. Comandante Carlos, vou fazer uma pergunta pessoal com um bom intuito. Você entraria naquele submersível? Com certeza não entraria. Nós estamos acostumados a operar o submarino militar. Sabemos que todos que operam o submarino na Marinha do Brasil são voluntários, passam por um treinamento intensivo. Oficiais e praças são submetidos a avaliações psicológicas, avaliações de saúde, avaliações de desempenho que permitem a operação do submarino com segurança, de acordo com as profundidades que o projeto do submarino permite. Agora, a gente viu essa divulgação hoje, por parte da Marinha Americana, de um sistema secreto que ouve todos os barulhos no fundo do mar. Possivelmente, a gente sabe por filmes antigos já que eles estão ali preocupados, se isso aí é a sua especialidade, né? Se submarinos hostis, evidentemente, não estão ali próximos da costa americana. Quer dizer que a Marinha Americana já sabia desde o primeiro momento o que tinha acontecido? Bom, eu não poderia afirmar tal fato, mas realmente os Estados Unidos possuem capacidade de monitorar suas águas litorâneas, assim como a Marinha do Brasil sempre busca também monitorar as atividades de embarcações nas nossas águas jurisdicionais. Não há informações conclusivas sobre todo o acompanhamento desse evento. Certamente as investigações mostrarão maiores detalhes no futuro. Lorival, a gente viu uma grande exposição de todos os artefatos criados desde o meio da Guerra Fria na operação de busca e salvamento não foi possível. Uhum. Eu queria colocar alguns aspectos para o comandante comentar. Em primeiro lugar, que o material, né, que normalmente, pelo que eu li, esses submersíveis são feitos de uma espuma sintática, né, que são polímeros com macromoléculas e tal, e esse foi feito com uma fibra de carbono com uma liga de titânio, e o dono da empresa, que morreu, disse claramente numa entrevista que era para economizar, que era mais barato dessa forma. Depois a forma dele, né, que era um tubo em vez de uma esfera perfeita. Normalmente os submersíveis são esferas. Em terceira, a forma como ele operava. Uma pessoa que mergulhou nele, foram 46 pessoas que mergulharam entre 2021 e 2022, contou que durante a descida e a subida, 2 horas e meia de descida, 2 horas e meia de subida, a bateria as luzes eram desligadas para economizar bateria, né? E então, assim, e que havia muito atrasos, às vezes, porque tinha problemas com a bateria, tinha problemas com o sistema de pesos que formam o equilíbrio da nave. Ou seja, há um conjunto de elementos aí que parecem dar a ideia de um projeto muito precário, né? Queria que o senhor comentasse se realmente são sinais de que era uma nave mais arriscada do que outras desse mesmo tipo. Essa questão é uma questão muito relevante. Os submarinos militares, por exemplo, eles possuem projetos testados, como eu já comentei, projetos que são frutos de avanço, de entendimento do comportamento de materiais quando em imersão, quando submetido a altas pressões. Além disso, os submarinos militares eles possuem uma capacidade robusta de navegação em imersão, de forma a estar o tempo todo com a certeza bem próxima da certeza absoluta de qual é a posição do submarino em relação ao fundo do mar, que pode ocorrer um choque no fundo do mar, bem como em relação a contatos na superfície. Além disso, os sistemas do submarino normalmente buscam redundâncias. Então, por exemplo, nesse veículo submersível, ele tinha uma certa capacidade de velocidade. De 3 nós, parece a velocidade máxima de acordo com fontes abertas. A velocidade é um elemento importantíssimo para um veículo submersível em uma emergência, de forma que ele possa rapidamente sair de uma profundidade muito grande
e vir para uma profundidade mais rasa, mais próxima à superfície e reduzir as pressões sobre o casco, de forma a permitir um tempo maior de reação a qualquer emergência. Comandante, 3 nós, para a gente ajudar o nosso público a entender, é mais ou menos a velocidade de alguém andando com certa rapidez. 3 nós vai dar mais ou menos 5,5 km por hora. Isso para as pessoas terem uma ideia de quão lento era esse submersível, mesmo considerando ele operando embaixo d'água. Agora, quanto à pressão, que a gente sabe da literatura, dos filmes, de todo o interesse por submarinos militares, é possível, no seu caso, por exemplo, existe algo que indica para a tripulação do submarino que ele está excedendo a sua capacidade de mergulho? Muito boa pergunta. Essa capacidade nossa de estar em imersão é verificada todo o tempo por diversos equipamentos. Sejam equipamentos que monitoram a atmosfera do submarino, que monitoram, por exemplo, o percentual de oxigênio a bordo, o percentual de gás carbônico a bordo, seja por meio de equipamentos que monitoram a nossa capacidade de produzir e preservar aguada a bordo, água potável, seja a capacidade de manter a condição de energia a bordo. Os submarinos militares, no caso do Brasil, operam com baterias, essas baterias são continuamente monitoradas quanto à sua temperatura e à sua carga, ou seja, a capacidade que a bateria tem de manter os sistemas vitais do navio funcionando. Todos esses são aspectos que são levados em consideração durante a operação do submarino em imersão, por um amplo grupo de militares em serviço 24 horas por dia a bordo do submarino. Alguma coisa mais? Tem um aspecto interessante agora que, diferentemente do mundo da aviação, que existe toda uma estrutura, né, para fazer depois, fazer a investigação, né, das causas de um acidente como esse. Pelo menos nos Estados Unidos não existe essa estrutura para o campo marítimo. Não existem verbas, por exemplo, para coletar esse material, fazer essa análise, porque é uma área totalmente privada. Então, precisaria de indústrias, de empresas privadas se interessarem por financiar isso. Como que seria no caso do Brasil, se um acidente desse ocorre? Seria a cargo da Marinha que faria essa investigação? Comandante. Muito bem. No caso de acidentes submarinos, existe uma associação internacional chamada ISMERLO, do qual o Brasil faz parte ativamente. Ocorrem conferências anualmente sobre marinhas que empregam submarinos, de forma que as marinhas, cada uma conheça a sua capacidade e possa apoiar uma a outra em eventos dessa natureza. Essa é uma maneira de garantir uma resposta rápida a eventos e sinistros com meios mergulhados, como ocorreu nesse caso. Pode parecer um tempo longo, entre o dia 18 e o dia 22, mas tudo indica que grande aparato de comunicação, comando e controle, meios autônomos que permitem o mergulho a grande profundidade foram utilizados nesse evento e permitiram, de certa forma, uma conclusão relativamente rápida e uma identificação do que ocorreu até o momento.